pessoal, estamos mais uma vez reunidos aqui para uma discussão de caso clínico na sessão do Clinical Case Discussion, uma plataforma de casos clínicos na internet. E nós estamos com um convidado especial aqui para a discussão de mais um caso, o Dr. Raimundo Neto. Dr. Raimundo Neto, que é cirurgião geral, formado em cirurgia geral e também no UOL, e fez endoscopia digestiva no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. E atualmente é médico endoscopista atuante no Hospital Memorial, que é o Serviço de Endoscopia da Unimed Natal, na Clínica Escopia e na Clínica Gastrocentro. Raimundinho, bem-vindo pela presença, obrigado pela presença aqui para mais uma discussão de caso clínico. Eu que fico honrado pelo convite e é sempre um prazer a gente estar participando de eventos como esse, de fomentar assuntos ligados à endoscopia, que é um assunto que a gente gosta muito de trabalhar, nosso dia a dia. Então, eu sinto honrado pelo convite. Vamos lá, então, tentar tirar algumas dúvidas e tentar ensinar algumas situações aqui para o pessoal mais novo. Show. Vamos então ver a apresentação do caso, por favor. Então, o caso de hoje é uma mulher de 40 anos de idade, com a dor na região do epigastro há 2 meses, com a apresentação de urina escura há mais ou menos uma semana. A paciente procurou o serviço médico em virtude de uma dor no epigastro há 2 meses, que piorou há uma semana acompanhado de urina escura. A história mostrava uma dor de moderada intensidade, tipo cólica, no epigastro há 2 meses, e na última semana a dor ficou mais forte, irradiando para as costas, acompanhada de urina de cor escura. Não havia relato de febre, nem vômitos, o hábito intestinal era normal. Em razão disso, da persistência do quadro, ela procurou um especialista. Diante de um quadro desse, que considerações iniciais você poderia fazer? Bom, primeiramente, a gente, vendo a história clínica da paciente, a gente tem que entrar muito no detalhe da dor. Então, a localização da dor já nos compartimentaliza o abdômen. Então, coloca a situação da gente pensar quais são os órgãos que existem naquela região que ela informou, que é a dor do lado direito, irradiando para as costas, né? Outra característica da dor é que a dor persistia por algumas horas e de forte intensidade, de moderada a forte intensidade, inclusive ela procurou serviço médico por conta disso. Então, apesar da gente caracterizar a dor como cólica, mas é uma dor que às vezes pode demorar horas, então são poucas situações que a gente encontra nessa região do hipocôndrio direito com a dor desse tipo, dessa região. Então, o que a gente fala mais a favor é de pensar algum problema nas vias biliares e até mesmo da parte do fígado também. Então, primeira coisa, a gente focaria o aspecto dela, o assunto da paciente na região do fígado e vias biliares, tá? Pelas características da dor. Ok, vamos ver o que nós temos mais de história. Bem, na anamnese, aprofundando um pouco mais, não tinha nenhum fator iniciador de piora ou de melhora, a intensidade da dor era forte, caracterizado pela paciente com uma dor cólica, que iniciou há 2 meses e piorou na última semana. Já foi dito isso, com queixas urinárias não tinha disúria, ardor, mas tinha uma urina de cor escura, né? Não havia ingestão de medicamentos, nem ingestão de álcool, e a paciente não tinha tido contatos com nenhuma pessoa com enfermidade parecida nas últimas semanas. Não tinha nenhuma doença prévia e, de importante, não tinha feito uso de nenhum antibiótico, nenhum anti-inflamatório, não tinha nenhum antecedente de história ginecológica, não tinha feito nenhuma cirurgia, não tinha história de alergia e bebia socialmente. No exame físico, a paciente não estava febril, temperatura normal, estava ictérica, e de positivo ela tinha uma dor na palpação profunda do epigastro no hipocôndrio direito, não havia descompressão abdominal, não havia dor à descompressão abdominal e não havia rigidez abdominal nem nenhum outro quadro no exame, nenhum outro sinal no exame físico importante. Doutor Raimundo Neto, diante disso, qual é a sua impressão? Poderia tentar ampliar, talvez, esse diagnóstico diferencial? O que você acha? Eu acho que os dados da história clínica com o exame físico já praticamente definiu a localização dessa dor, a topografia da dor, quais são os órgãos que estão envolvidos nesse caso dessa paciente. Então, está claramente evidente que essa paciente está evoluindo com uma situação de colestase.
Está tendo alguma obstrução nas vias biliares dela, que ela está sentindo as dores pela bile não está drenando adequadamente para o intestino, e também por ela estar com as escleras ictéricas e a urina que a gente chama de colúria, a urina colúrica, a urina escura. Então é sinal que ela não está tendo uma drenagem das vias biliares de forma adequada. Então com isso a gente já norteia uma situação de que vamos pesquisar qual é a origem da colestase dela, se é intrahepática, parenquimatosa, né, algum problema no fígado, ou se é extrahepática. É aí que vai entrar depois os exames complementares. Falando com relação ao problemas hepáticos, pela história, pela anamnese, também já poderia a gente descartar algumas situações. Então, ela não tem história de contato com ninguém, então, algum processo, alguém doente, né? Alguma infecção, alguma hepatite infecciosa, a gente já poderia descartar. O uso de medicações hepatotóxicas, ela não fez uso nos últimos tempos. Então, isso aí a gente já fala contra, aliás, de doenças hepáticas. Então, a gente vai agora pesquisar a localização dessa obstrução biliar. Certamente ela tem. Perfeito. O que nós temos de exame? Que exames você gostaria de ver, doutor Raimundo? Bom, o exame fácil acesso, um exame de fácil execução, e a gente encontra em muitos lugares próximos, e barato, é um exame de ultrassonografia abdominal. Seria o primeiro exame de imagem que nos ajudaria bastante. Nós temos aqui um hemograma. O hemograma, o paciente não tem nenhuma anemia, e o leucograma era normal, não havia nenhum dado significativo no diferencial. Isso ajuda, dificulta? Como você interpretaria esse hemograma diante do quadro clínico dela? Isso aí só mostraria que não tem uma situação de infecção, tá? Então ela não está partindo para o lado infeccioso, tanto bacteriano como viral. Para a gente pensar, por exemplo, numa hepatite viral, alguma coisa que alterasse os linfócitos, né? Então os leucócitos, estando normais, a gente já pensava então que não é um processo infeccioso, tem alguma coisa aí diferente de infecção. Perfeito. Próximo. Com relação a TGP, deu 498 para o normal abaixo de 35 para a mulher. A TGO deu 265, na mulher estaria abaixo de 36. A bilirrubina total deu 6, o normal até 1,3. A direta deu 4,8, o normal até 0,4. E a indireta 1,2, o normal até 1,1. A amilase deu normal. A fosfatase alcalina deu 230, para o normal até 130, para a mulher na idade dela. E a gama-glutamiltransferase, a gama-GT, deu 425, o normal até 43, na idade dela, sexo feminino. Diante desses exames, doutor Raimundo Neto, alguma coisa ajuda aí? Você poderia explicar para a gente qual é a sua hipótese diagnóstica diante disso? Sim, agora direcionou muito mais a nosso diagnóstico. Então, ela, pelos exames laboratoriais, confirma que ela tem uma colestase extrahepática, que é uma colestase que tem elevação das bilirrubinas, por não estar havendo uma drenagem adequada, e alteração das enzimas que a gente chama canaliculares, que são a fosfatase alcalina e gama-GT. Então, são enzimas que são produzidas pelos canais biliares, que só se altera quando tem uma situação de inflamação dessa região. TGO e TGP também estão aumentadas, mas não estão a níveis de a gente pensar em uma hepatite, uma doença hepática dentro do parênquima hepático. Então, estão aumentadas porque faz parte desse processo de colestase. Então, a gente confirmou aí que existe uma obstrução de vias biliares. E aí eu terminei falando antes, mas seria importante agora, fundamental, um exame de imagem, e a começar seria a ultrassonografia abdominal. Nós temos a ultrassonografia para mostrar. A ultrassonografia mostrou um fígado de dimensões normais, contornos regulares, margens finas, parênquima e com textura homogênea e ecogenicidade preservada. Veia porta e hepática sem alterações. A vesícula biliar de forma, contorno, espessura e paredes normais, conteúdo discretamente hiperecogênico, pequenos cálculos localizados no infundíbulo, os menores medindo cerca de 4 milímetros. E o ducto hepatocolédrico media 9 milímetros, o normal até 7 milímetros. O restante do exame foi totalmente normal e a conclusão foi uma vesícula apresentando pequenos cálculos associado a uma pequena ectasia do hepatocolédrico. E agora, doutor Raimundo? Bom, e diante desse exame a gente termina confirmando a nossa hipótese
né, de problema nas vias biliares. A princípio, a ultrassonografia confirmou a presença de cálculos apenas na vesícula biliar, que quando existe uma situação de colelitíase, cálculos apenas na vesícula biliar, a paciente não apresenta as mesmas alterações que a nossa paciente em questão está apresentando. A dor da vesícula biliar não é acompanhada de, na maioria das vezes, na alteração de enzimas hepáticas, nem tanto da icterícia. Então, quando existe a icterícia, é sinal que houve uma migração de um desses cálculos para as vias biliares. O que a ultrassonografia nos mostrou é um sinal indireto dessa migração de cálculos, que é a dilatação do ducto colético. Então, isso significa que o colético está com processo de dificuldade de esvaziamento. E por que não apareceu o cálculo? Porque os cálculos menores de 4 milímetros, que são os cálculos que mostraram na vesícula, esses cálculos menores de 4 milímetros são difíceis de apresentar, de ser demonstrado durante a ultrassonografia. Porque o colético é um ducto que está muito posterior e mesmo a paciente sendo magra, o sinal ultrassonográfico pode não perceber. Mas existem outros exames que poderiam ser solicitados para tentar identificar esses cálculos, que seria uma colangiorressonância. E aí seria uma discussão importante se há necessidade desse exame de colangiorressonância ou não. Na minha opinião, e na maioria da literatura, não há necessidade de você prosseguir com novos exames de imagem. Por quê? Porque ela já tem sinais de história clínica, sinais clínicos e sinais ultrassonográficos de evidência de uma possível coletocolitíase. E isso já nos autoriza a partir para o tratamento. Porque o fator preditivo positivo dela ter uma doença nas vias biliares, um cálculo que precisa ser resolvido, diante desse quadro clínico dela, o fator preditivo positivo já é maior do que 80%. Então não há necessidade de você gastar, onerar mais o sistema de saúde com um exame caro, que a gente sabe que é uma colangiorressonância, para poder você fechar o diagnóstico dela. Daí, Gugel, eu já partiria para o procedimento de resolução do tratamento que ela precisa nesse momento. E qual o exame que você indicaria nesse caso? Seria o exame chamado de CPRE. Né? O CPRE é um exame, mas hoje em dia a gente considera como procedimento. Ele antigamente era muito usado como exame diagnóstico, mas hoje em dia ele praticamente só é utilizado como exame terapêutico, que é um exame das vias biliares, feito por endoscopia, onde a gente consegue examinar as vias biliares e detectar cálculos e, ao mesmo tempo, proceder à retirada desses cálculos, certo? Então, é um procedimento relativamente simples, rápido o procedimento, é feito sob anestesia chamada de sedação, né? Uma paciente jovem dessa, sem nenhuma comorbidade importante, então tem tudo para esse procedimento ser realizado com sucesso. E aí se pergunta depois, e sobre a vesícula, que a paciente tem vesícula e tem cálculo na vesícula. Então esse procedimento de CPRE, por endoscopia, ele não mexe na vesícula biliar. Isso aí seria no segundo momento, né? A primeiro momento a gente resolveria a obstrução das vias biliares, que ela tem, e depois de um tempo, que pode ser uma semana em diante, ela poderia ser submetida ao procedimento da retirada da vesícula, e com isso ela ficaria livre de problema nas vias biliares. Perfeito. Então, acho que nós temos alguma coisa para mostrar. Esse é o procedimento. O doutor Raimundo pode esclarecer para a gente o que está sendo feito? Isso, a gente está com um catéter chamado de papilótomo, efetuando a papilotomia, que é exatamente a abertura da papila duodenal, que é por onde há a drenagem das vias biliares para o duodeno. Então eu terminei aí, finalizei a abertura da papila, tá? E antes disso, a gente já tinha detectado, né, por uma radiografia durante o exame, que tinha uns cálculos nas vias biliares. Então, depois aberta a papila, eu entrei com o meu balão, chamado balão extrator de cálculos, que é tipo um Fogarty, que a gente poderia comparar, que é um balão que é utilizado nas vasculares, e com esse balão a gente está conseguindo agora retirar o cálculo que estava causando a obstrução das vias biliares da paciente. Então, você vê que foi um procedimento em torno de 35 minutos, está ali o tempo em cima, do lado esquerdo, e aí é um procedimento que resolveu o problema da paciente. Então, essa paciente estava equitérica, no outro dia ela estava praticamente aniquitérica, já sem colúria, sem dor, a gente deu alta hospitalar para ela com 24 horas. O grande complicação desse procedimento, que aparece a maior parte das vezes, é a pancreatite aguda. Só apenas pela manipulação dessa região, que a gente sabe que a papila duodenal
ela faz a drenagem também do ducto pancreático. Então, a preocupação que nós temos no pós-operatório é esse. E essa paciente não teve isso, felizmente. Então, ela recebeu alta no primeiro pós-operatório. E com 10 dias de pós-operatório, ela foi submetida à colecistectomia. E já faz 30 dias disso. E hoje eu falei com ela, ela está muito bem, se alimentando bem, sem nenhuma dores residuais. Sinal que o procedimento foi feito tudo da melhor forma possível, com sucesso. Perfeito. Muito bem. Então, veja bem, pessoal, no evento anterior, nós tivemos uma dor epigástrica que era um infarto miocárdio, quer dizer, era uma paciente com angina, uma dor de origem cardíaca, que simulava uma doença digestiva, né? E hoje nós temos uma dor no epigástrio e que muitos poderiam indicar uma endoscopia, mas a chave estava no exame físico, no velho e bom exame físico e na história clínica. Não é isso, doutor Raimundo? Porque tinha uma dor irradiada para o dorso e ela tinha uma colúria e no exame físico tinha uma icterícia. Então é uma dor epigástrica e nem todas as dores epigástricas são decorrentes de gastrites ou úlceras. No caso, o diagnóstico é aparentemente simples, mas pode passar batido se você não fizer uma história clínica mínima e bem cuidadosa e direcionada e um exame físico cuidadoso para não deixar passar uma icterícia, como nesse caso. E muitos desses casos acabam parando na sala de endoscopia para ver um estômago do duodeno do paciente, quando na realidade a doença é em outra topografia, no caso da via biliar, como você foi direto no caso, sem muitas delongas. Algum comentário para finalizar, doutor Raimundo Neto? Não, é isso mesmo, mais uma vez salientar essa importância, mas é muito comum a gente ver isso. A gente que faz o procedimento de vias biliares, a gente já recebe o paciente que já passou por vários médicos por conta dessa dúvida aí em relação se é gastrite ou não. O principal é esse, é focar na história clínica e no exame físico. A dor de gastrite não tem essa característica de ser de forte intensidade, com essa irradiação para a direita. Então isso aí está claramente evidente que não pode ser confundido diante dessa história clínica. E o procedimento de CPRE, a gente fazendo ele na maior brevidade possível, retira a paciente do risco de complicações maiores de uma possível colecitolitise, que, por exemplo, uma pancreatite aguda biliar, uma colangite aguda grave. Essa paciente, por exemplo, não tinha febre, né? Então, lembrar os estudantes, até questão de prova, aquela tríade de Charcot. Quando você tem uma dor abdominal, icterícia e febre com calafrios, a gente considera isso uma colangite, né? Só para vocês virem, pela história clínica, a gente considera isso uma colangite aguda e a gente chama de tríade de Charcot. Aí existe ainda a pêntade de Raynaud, para os estudantes aí, que é questão de prova, que é quando essas três coisas se associam à hipotensão e à perda do sensório, né? Confusão mental. Então, é a pêntade de Raynaud. Então, são situações de gravidade de um cálculo que vocês viram, a gente retirou um cálculo pequeno, de 3, 4 milímetros. Então, é importante dar o diagnóstico precoce, para o tratamento ser precoce, para a gente evitar complicações sérias por esse achado. Perfeito. A outra característica que você falou, que também é muito importante, que não foi visto o cálculo na via biliar, né? E a própria colangiografia durante o procedimento também você não visualizou, você comentou aqui, que o cálculo não era radiopaco, não é isso? Isso, os cálculos, falando sobre a formação dos cálculos, os cálculos têm 3 estruturas que compõem o cálculo: colesterol, bilirrubinas e um ácido hialurônico. Então, quando você tem uma maior porcentagem de bilirrubina no cálculo, o cálculo fica enegrecido, que nem esse que a gente retirou, e esse enegrecimento torna o cálculo radiotransparente. Então, a gente não consegue perceber ele durante um raio-x contrastado, que a gente faz durante o procedimento chamado de colangiografia. Mas como a gente tinha essa forte evidência, então a gente passa mesmo assim um instrumento, que é aquele balão, que a gente vem varrendo a veia biliar. E aí a gente percebeu que o cálculo saiu com tranquilidade. Outra coisa importante na bioquímica, os estudantes que estão nos assistindo, que as transaminases subiram muito, que são enzimas parenquimatosas, como vocês aprendem, mas também teve o acompanhamento das enzimas canaliculares, que subiram bem, que foi a gama-GT e a fosfatase alcalina. E só para a gente finalizar, o que você espera após o procedimento com relação a essas enzimas? Como é que elas vão se comportar após a drenagem da via biliar? Elas tendem a baixar com o tempo, também não é de imediato, né? A bilirrubina é a primeira que baixa.
né? A drenagem foi resolvida, então ela começa a baixar rapidamente. Depois a fosfatase alcalina e as enzimas hepáticas começam a baixar também. E a gama-GT é a única que demora um pouco mais a baixar. Só vai baixar depois de 3, 4 semanas é que a gente vê um resultado bom, né? A princípio, a gente nem faz um controle evolutivo disso precoce no pós-operatório. A gente pede para o paciente voltar depois de um mês solicita os exames e só depois de 2 meses, mais ou menos, essas enzimas aí vão estar todas normalizadas. Quando você não tem nenhuma recidiva, um cálculo residual que ficou. Isso é importante a gente frisar. Perfeito. Nós temos que agradecer mais uma vez a presença de todos os nossos ouvintes que estão nos assistindo aqui e também agradecer a presença do Dr. Raimundo Neto por essa brilhante apresentação que ficou bem esclarecedora. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Dr. Raimundo, muito obrigado. Obrigado também, sempre à disposição. Esses assuntos aí é do meu dia a dia. Eu gosto muito de falar sobre eles. Obrigado.